Olá pessoal, agora estarei resolvendo mais uma questão que envolve as relações trigonométricas fundamentais. E esta diz o seguinte: dado seno de x igual a meio e x pertence ao segundo quadrante, determine seno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x e cossecante de x. Aqui eu já deixei a primeira relação fundamental e foi dito que o seno de x é igual a meio. Então eu vou estar fazendo o seguinte: este meio eu posso escrever em forma de fração, pois meio equivale a 1 dividido por 2. Como na letra A é pedido para calcular o cosseno de x, eu já estou isolando ele. Então eu posso dizer que o cosseno de x elevado ao quadrado é igual a 1 menos o seno de x elevado ao quadrado. E no lugar do seno de x eu coloco o meio, que elevado ao quadrado é igual a 1/4. Então aqui ficamos com 1 menos 1/4. E já efetuando essa operação aqui, 1 menos 1/4. Tiro o MMC que vai dar 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. 4 menos 1 dá 3. E o denominador eu mantenho. E assim podemos falar que o cosseno de x é igual, era a potência do outro lado da igualdade, se torna raiz. Quanto aos sinais, daqui a pouco a gente se preocupa com isso. Então aqui eu coloco 3/4. E extraindo a raiz quadrada de 3/4, eu posso colocar raiz de 3 sobre raiz de 4. A raiz de 3 não é exata, eu mantenho. E a raiz quadrada de 4 é 2. Então, por enquanto, eu sei que o cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora fazendo o estudo do sinal que eu vou colocar aqui na frente. O eixo do cosseno é o eixo do x, é esse que está na horizontal. Então aqui temos o centro da circunferência, à direita do centro ele é positivo, à esquerda ele é negativo. E no segundo quadrante o cosseno ele é negativo. Então aqui eu posso considerar que o cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então aqui temos a letra A, que já está resolvida. Na letra B, queremos saber o valor da tangente de x. A tangente de x é o seno de x dividido pelo cosseno de x. E como eu tenho o valor do seno, eu posso falar que eu tenho meio dividido por raiz de 3 sobre 2 negativo. Divisão de fração, conservamos a primeira vezes o inverso da segunda. Aqui continua menos, pois o que invertemos é a fração, tá? Se eu colocasse mais aqui seria o oposto. Então o inverso de menos raiz de 3 sobre 2 é menos 2 sobre a raiz de 3. Eu estou simplificando, dividindo 2 por 2 e aqui fica valendo 1. Então ficamos com menos, pois mais com menos deu menos. No numerador, 1 vezes 1 dá 1. No denominador, aqui também ficou valendo 1. 1 vezes a raiz de 3 dá a raiz de 3. Só tem um detalhe, eu não posso deixar o raiz no denominador. Então eu multiplico por raiz de 3 tanto o numerador quanto o denominador. Regra de sinal, menos com mais dá menos. 1 vezes raiz de 3 dá raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a tangente de x equivale a menos raiz de 3 sobre 3. Na letra C, queremos saber o valor da cotangente de x. Para encontrar a cotangente, eu posso colocar o cosseno dividido pelo seno, ou, lembrando que a cotangente é o inverso da tangente. Então eu posso representar por enquanto da seguinte maneira: o inverso deste valor não é menos 3 sobre raiz de 3. Esta é a cotangente. Porém, aqui eu consigo ir além, pois eu não posso deixar raiz no denominador. Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Efetuando essas multiplicações aqui embaixo, mais com menos dá menos. 3 vezes a raiz de 3 dá 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9.
E isto é igual a menos 3 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9 é 3. E assim eu já eliminei a raiz do denominador. Aqui eu consigo simplificar, cancelei um 3 pelo outro, e assim ficamos com menos raiz de 3, pois o 1 do denominador eu não preciso colocar. Na letra D, eu quero encontrar a secante de x. E a secante eu posso representar por 1 sobre cosseno, porém eu acredito que assim dá um pouco mais de trabalho. Então vamos fazer o seguinte, isso representa o inverso do cosseno. O inverso desse valor é 2 sobre raiz de 3. O sinal de menos eu mantive. Porém, agora eu devo eliminar esta raiz do denominador. Então eu multiplico o numerador e o denominador pela raiz quadrada do 3. Resolvendo primeiro o denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Menos com mais dá menos. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Então a secante vale menos 2 raiz quadrada de 3 sobre o 3. E na letra E, queremos encontrar o valor da cossecante. E a cossecante é o inverso do seno. Tá? Aqui também eu poderia representar como 1 sobre seno de x. E aí ia ficar como 1 sobre meio. Só mostrando como eu resolveria isso, conservei o primeiro valor vezes o inverso do segundo. E 1 vezes 2 dá 2. Eu nem coloquei o 1 no denominador, pois não há necessidade. Ou usando esse macete que eu falei acima, então eu posso falar que a cossecante de x é igual o inverso de 1 sobre 2 é 2. Está resolvida a questão. Aproveitando, eu quero agradecer as pessoas que têm enviado questões e sugestões para vídeos. E eu peço que, se o vídeo foi útil de alguma forma, deixe o seu joinha aí para dar uma força para o canal. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.